Olá, concurseiro! Espero que você esteja muito bem. Para a gente entender melhor esse tema, vamos dividir nosso conteúdo em 3 blocos. No bloco de hoje, a gente vai conversar sobre a Lei dos Juizados Especiais Criminais, a famosa Lei 9.099 de 1995, e também sobre o que chamamos de infrações de menor potencial ofensivo. Então, você sabe por que essa lei foi criada? Ela veio justamente para tornar o processo penal mais simples, mais rápido e para que delitos menos graves não precisem passar por toda a complexidade do processo tradicional. Estamos falando de infrações em que a pena máxima não ultrapassa 2 anos, seja de prisão ou multa. Quer um exemplo do dia a dia? Imagine uma discussão que acabou em empurrões em um bar ou alguém pegando algo de baixo valor sem autorização. Esses casos geralmente entram nos juizados especiais criminais. O interessante dessa lei é que ela tenta resolver os conflitos de maneira mais prática, priorizando a conciliação e a reparação do dano. Ou seja, em vez de sobrecarregar o judiciário com processos demorados, ela busca soluções rápidas, que realmente façam sentido para as pessoas envolvidas. Você já pensou como seria bom resolver pequenos problemas sem precisar esperar meses por uma decisão judicial? Pois é exatamente esse o objetivo. Agora, uma ferramenta muito importante da lei é a transação penal. Mas o que isso significa na prática? Significa que o Ministério Público pode propor ao autor do fato uma forma de evitar o processo criminal tradicional mediante algumas condições, como pagar uma multa, prestar serviços à comunidade ou reparar o dano que causou à vítima. Por exemplo, se alguém danificou uma porta de vizinho, em vez de ir direto para a justiça, pode reparar o dano e assim resolver a situação rapidamente. Interessante, não é? E tem mais, a lei ainda prevê a audiência preliminar, que é uma espécie de conversa mediada pelo juiz, onde as partes podem tentar resolver o problema antes mesmo que o processo siga adiante. Imagine aquela briga de vizinhos por causa do barulho. Em vez de esperar uma sentença formal, eles são chamados para dialogar, com orientação do juiz, e buscar um acordo. Isso ajuda muito a reduzir desgastes, custos e até a animosidade entre as pessoas. No próximo bloco, a gente vai se aprofundar na transação penal e na suspensão condicional do processo, mostrando como cada uma funciona, quais são os requisitos legais e como elas podem ser vantajosas para quem está respondendo a um processo de menor potencial ofensivo. Dando continuidade ao nosso estudo, agora a gente entra no segundo bloco. Aqui, a conversa fica ainda mais prática, porque vamos falar da transação penal e da suspensão condicional do processo. São 2 temas muito cobrados em concurso e que, quando bem entendidos, facilitam muito a resolução das questões. Vamos começar pela transação penal. Antes de tudo, pense comigo. A intenção da Lei 9.099 é evitar que um processo criminal se desenvolva quando não há necessidade. Em infrações de menor potencial ofensivo, o Ministério Público pode propor uma solução antes mesmo de apresentar a denúncia. E que solução é essa? Uma medida alternativa, como o pagamento de multa, a prestação de serviços à comunidade ou a reparação do dano causado. Agora, imagine uma situação comum do cotidiano. Uma pessoa se envolve em uma discussão no trânsito, perde a calma e acaba quebrando o retrovisor do outro carro. Esse fato, apesar de errado, não tem grande gravidade. Em vez de iniciar um processo criminal longo, o Ministério Público pode propor que o dano seja pago ou que o autor do fato cumpra um serviço comunitário. Se ele aceita a proposta e cumpre tudo corretamente, o caso é encerrado ali, sem processo, sem condenação. Percebe como a lógica é simples e eficiente? Um ponto muito importante para a prova é entender que a transação penal não é confissão de culpa. Ela não gera antecedentes criminais e não significa que a pessoa foi condenada. Trata-se apenas de uma forma legal de encerrar o conflito. No entanto, atenção! Quem aceita a transação penal e a cumpre pode ficar impedido de receber nova transação por um determinado período. Esse detalhe costuma aparecer bastante nas questões objetivas. Agora, vamos avançar um pouco mais e falar da suspensão condicional do processo. Aqui o cenário muda um pouco. Nesse caso, o Ministério Público já ofereceu a denúncia, mas o processo ainda não seguiu adiante.
Se a pena mínima do crime for igual ou inferior a 1 ano e o acusado preencher os requisitos legais, pode ser proposta a suspensão do processo por um período que, em regra, varia de 2 a 4 anos. Durante esse tempo, o processo fica parado, mas isso não significa liberdade total. O acusado precisa cumprir algumas condições. Pode ser o comparecimento periódico em juízo, a proibição de frequentar determinados lugares ou até a reparação do dano causado. Pense em alguém acusado de uma ameaça simples, sem antecedentes e em uma situação isolada. Em vez de enfrentar todo o desgaste de um processo criminal, essa pessoa tem a chance de demonstrar ao longo do tempo que consegue seguir as regras impostas pela justiça. Se todas as condições forem cumpridas até o final do período de prova, o processo é extinto. Agora, se houver descumprimento, o processo volta a tramitar normalmente. Perceba como a lógica da lei dos juizados especiais criminais é sempre a mesma: resolver o conflito com rapidez, responsabilidade e foco na pacificação social. No próximo bloco, a gente vai fechar esse tema falando da audiência preliminar e mostrando como todos esses institutos se conectam na prática dos juizados especiais criminais. Agora vamos fechar esse tema com um terceiro bloco, conectando tudo que já foi estudado até aqui. A ideia é conversar sobre a audiência preliminar de um jeito bem claro, como se estivéssemos em sala de aula, para você realmente visualizar como isso funciona na prática. Pense comigo. Quando acontece uma infração de menor potencial ofensivo, a lei dos juizados especiais criminais não quer como primeira resposta um processo longo, cheio de etapas e demora. Ela quer diálogo, solução rápida e pacificação social. É exatamente nesse cenário que surge a audiência preliminar. A audiência preliminar é, basicamente, o primeiro grande momento em que as partes se encontram no juizado especial criminal. Estão ali o juiz, o Ministério Público, o autor do fato, a vítima e, quando necessário, o defensor. E o objetivo principal é tentar resolver o conflito da forma mais simples possível. Primeiro, busca-se a chamada composição civil dos danos. Em palavras mais simples, tenta-se reparar o prejuízo causado à vítima. Imagine uma situação comum. Um vizinho, sem intenção grave, danifica o portão do outro durante uma discussão. Na audiência preliminar, pode ser feito um acordo para o conserto ou o pagamento desse dano. Se isso acontece, o problema se resolve ali mesmo, sem processo, sem desgaste, sem prolongar um conflito que poderia se arrastar por meses. Já pensou como isso economiza tempo e energia para todo mundo envolvido? Se não for possível chegar a um acordo sobre a reparação do dano, a audiência não acaba ali. Nesse momento, o Ministério Público pode avaliar a possibilidade de oferecer a transação penal, desde que os requisitos legais estejam presentes. Perceba a lógica. Primeiro tenta-se conciliar. Se não der certo, parte-se para uma solução alternativa ao processo tradicional. Tudo isso acontece antes mesmo do oferecimento da denúncia. Agora, ligando com o que você viu no bloco anterior. Se a transação penal não for cabível ou não for aceita, o Ministério Público pode oferecer a denúncia. Mesmo assim, dependendo do caso, ainda pode existir a possibilidade da suspensão condicional do processo. Ou seja, a lei sempre trabalha em etapas, oferecendo várias oportunidades para resolver o conflito de forma menos rígida antes de aplicar uma resposta penal mais severa. A audiência preliminar também cumpre um papel muito importante de conscientização. Muitas vezes, o autor do fato só entende a real dimensão do que aconteceu quando escuta a vítima e participa diretamente da tentativa de solução. Em conflitos familiares leves ou desentendimentos entre vizinhos, esse momento de diálogo orientado costuma ser muito mais eficaz do que uma sentença escrita, distante da realidade das pessoas. Para concurso, guarde essa ideia central. A lei dos juizados especiais criminais é baseada na oralidade, simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade. A audiência preliminar reúne tudo isso em um único ato. Ela concentra a tentativa de acordo, a possibilidade de transação penal e o encaminhamento do caso de forma rápida e direta. Quando você entende essa lógica, as questões de prova deixam de ser pura decoreba e passam a fazer sentido. Você começa a enxergar o sistema funcionando na prática, como o legislador pensou. Aqui terminamos mais um bloco. Até o próximo. Se gostou, inscreva-se, curta o vídeo e ative o sininho.